Obrigado, embaixador. Eu passo a palavra agora ao embaixador Adelmo Serafim Garcia Júnior. Alô. Senhor presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa O Nacional. embaixador Adelmo vai nos representar na República Democrática do Timor-Leste. Senhor presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, senhor senador Aloysio Nunes Ferreira, senhoras e senhores senadores, cumprimento os colegas da assessoria parlamentar, na pessoa do embaixador Souza Gomes, cumprimento os demais presentes, embaixador Neildilson, embaixador Leonardo. Para mim é uma grande honra comparecer novamente a esta comissão, agora como sabatinando, depois de ter trabalhado durante 1 ano e meio como assessor diplomático na presidência do senador Ferraço. Um período muito profícuo em que pude testemunhar o exercício da diplomacia parlamentar. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer ao presidente da República e ao ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, pela indicação do meu nome a embaixador do Brasil em Timor-Leste. A minha apresentação abrangerá um pequeno histórico do Timor, a política, economia, comércio e investimentos e as relações bilaterais com ênfase na cooperação. Falar de Timor-Leste é falar de uma jovem nação do Sudeste Asiático, ainda em formação, de apenas 14 anos, que, após declarar a independência de Portugal em 1975, foi invadido e ocupado pela vizinha Indonésia durante 25 anos. Como Vossas Excelências se recordam, o Timor tem em comum com o Brasil o fato de ter sido colonizado por Portugal no século XVI. Timor foi, na época, um importante entreposto comercial, ponto de passagem das embarcações entre os oceanos Índico e Pacífico. O Timor-Leste ocupa a parte oriental da ilha de Timor, situado entre a Austrália e a Indonésia, como podemos ver aqui, aí no mapa, entre a Austrália e a Indonésia. O país tem uma área de 14 mil quilômetros quadrados, o que equivale, em termos de Brasil, à superfície do estado de Sergipe. Tem uma população de 1.200.000 habitantes e sua capital, Dili, possui cerca de 200 mil habitantes. A Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente, de tendência marxista, proclamou a independência em 1975, quando o governo português, oriundo da Revolução dos Cravos, que pôs fim ao regime de Salazar, concedeu a autonomia às colônias. Uma semana depois, a vizinha Indonésia invadiu Timor e ocupou o território de 1975 a 1999, transformando numa província da Indonésia. A Indonésia transformou o Timor na 27ª província do país. O Timor ficou, portanto, independente apenas de uma semana. Eram tempos de Guerra Fria e as potências ocidentais fecharam os olhos para a ocupação de Timor. Era preferível um Timor ocupado pela Indonésia do que o surgimento de um regime marxista naquela área do Sudeste Asiático. Cerca de 100 mil timorenses morreram na luta pela independência. 100 mil. A causa de Timor-Leste pela independência ganhou maior repercussão e reconhecimento mundial com a atribuição do Prêmio Nobel da Paz, em 1996, ao bispo Ximenes Belo, o bispo de Dili, e a José Ramos Horta. Em 1997, o presidente sul-africano Nelson Mandela visitou o líder da Frente Lim, Xanana Gusmão, na prisão. Essa visita fez com que aumentasse a pressão internacional em prol da independência. Em razão da pressão da opinião pública internacional, em meio a uma crise econômica, a Indonésia, uma crise econômica que provocou a queda do presidente Suharto, a Indonésia aceitou a realização de uma consulta popular no Timor. As Nações Unidas organizaram um referendo em 1999 e o povo timorense decidiu, por maioria absoluta de 78%, pela restauração da independência. Quando o resultado do referendo foi divulgado, milícias organizadas e apoiadas por militares da Indonésia saíram às ruas e provocaram um verdadeiro massacre. Mais de 1.000 timorenses foram mortos e os distúrbios provocaram 100 mil refugiados. Praticamente toda a infraestrutura do país foi destruída pelas milícias após o referendo. Para restabelecer a ordem no país, a ONU enviou ao Timor, em 1999, tropas de manutenção da paz, lideradas por tropas australianas. As forças da ONU encontraram um país completamente devastado. Em seguida, Xanana Gusmão, o líder da resistência, foi libertado e, finalmente, o Timor-Leste obteve a independência definitiva em maio de 2002, com a ajuda das Nações Unidas. É importante destacar que o Timor-Leste tornou-se o primeiro novo Estado soberano do século XXI. Cabe lembrar também que, entre 1999 e 2002, o brasileiro Sérgio Vieira de Mello atuou como administrador
transitório das Nações Unidas e representante do secretário-geral da ONU, Kofi Annan, para o Timor. Até hoje, a memória do brasileiro que veio a falecer vítima de um atentado em Bagdá em 2006, até hoje a memória do brasileiro é reverenciada em virtude da contribuição que prestou para a criação das bases do Estado Nacional Timorense. As forças de paz da ONU permaneceram 10 anos no Timor e seu êxito foi responsável pela estabilidade política do país a partir de então. O papel da ONU foi fundamental, não apenas na organização do referendo, mas também na estabilização do país após o referendo. Uma Assembleia Constituinte foi eleita após a independência e foram realizadas eleições em maio de 2002 e Xanana Gusmão foi eleito o primeiro presidente do Timor-Leste independente. A República Democrática do Timor-Leste é uma república parlamentarista. O presidente tem mandato de 5 anos e tem papel quase que simbólico. O Parlamento Nacional é unicameral e conta com 65 congressistas eleitos por um mandato de 5 anos. Uma curiosidade, Xanana Gusmão era até janeiro de 2015 o primeiro-ministro. Ele renunciou para abrir espaço a novas lideranças do país. Timor-Leste é o único país da Ásia e Oceania que fala o português. O tétum e o português formam as 2 línguas oficiais do país. O tétum é a língua local. O inglês e o indonésio são considerados línguas de trabalho. É, portanto, um país multilingüe. A adoção da língua portuguesa decorreu do fato de ter sido o idioma dos insurgentes. O português foi a língua da resistência à ocupação da Indonésia. É importante lembrar que os indonésios baniram o ensino do português nas escolas durante 25 anos. O português é, portanto, um grande fator de identidade nacional no Timor. Timor é membro da CPLP, da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, um membro ativo, está na presidência rotativa atualmente e já anunciou a intenção de tornar-se membro da ASEAN, a Associação das Nações do Sudeste Asiático. No que se refere à economia, apesar de possuir elevados índices de pobreza, a principal deficiência de Timor-Leste não é a falta de recursos financeiros, mas a carência de quadros. Timor tem um PIB de 4,48 bilhões de dólares, uma renda per capita de 3.600 dólares, o IDH é de 0,63 e se situa na 128ª posição. Porém, a economia de Timor vem alcançando taxas de crescimento próximas a 2 dígitos nos últimos anos. Em 2015, cresceu 7% e em 2008 e 2011 cresceu quase 15%. Quase 15%. 14,6%. A moeda oficial é o dólar americano. A principal fonte de renda é o petróleo, responsável por 90% das receitas. O país é considerado pelo FMI como a economia mais dependente do petróleo do mundo. A pauta de exportações é concentrada em combustíveis, 80%, e café, 17%. O governo timorense criou, a partir dos royalties do petróleo, um fundo soberano, um fundo do petróleo, inspirado no modelo norueguês, para a utilização dos recursos em projetos de infraestrutura. Os recursos do fundo do petróleo alcançam 16 bilhões de dólares. O governo tem procurado também atrair investimentos estrangeiros e ampliar o comércio exterior. Para isso, criou, em janeiro de 2015, uma zona econômica especial no enclave de Uecuse, a oeste do país. Estão previstos... Há também um projeto bilionário de criação de um complexo industrial petroquímico envolvendo refinaria, gasoduto e porto na costa sul do país. Para promover o crescimento inclusivo e sustentável, o governo criou um programa inspirado no Bolsa Família brasileiro, denominado Bolsa da Mãe, que beneficia 50 mil pessoas. A relação do Brasil com o Timor-Leste é marcada pelo profundo sentimento de solidariedade que o povo e o governo brasileiro têm pelo país, em razão, primeiro, da herança comum e, segundo, da admiração pela bravura com que a independência foi conquistada. Exemplo dessa solidariedade é o amplo programa de cooperação bilateral prestado pelo Brasil, focado em setores fundamentais para a construção do Estado timorense. O Brasil goza de um enorme capital de prestígio em Timor. Timor-Leste apoia a candidatura brasileira a um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU e tem votado sistematicamente a favor do Brasil nos demais fóruns internacionais. Foram realizadas mais de 30 visitas de alto nível entre os 2 países, o que demonstra o adensamento das relações bilaterais. O ex-presidente Ramos Horta visitou o Brasil em 2008 e 2012 e o então primeiro-ministro Xanana Gusmão esteve em Brasília em 2011, ocasião em que foram assinados vários acordos internacionais.
Do lado brasileiro, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso visitou Timor em 2001 e o ex-presidente Lula visitou Dili em 2008, acompanhado da então ministra das Minas e Energia, Dilma Rousseff. O Brasil participou de todas as missões de observação eleitoral no Timor. A cooperação técnica é o carro-chefe do relacionamento bilateral. A ampla agenda de cooperação reflete o compromisso do Brasil com o fortalecimento do Estado Nacional timorense, a promoção da língua portuguesa e a capacitação de quadros. Timor é um dos países que recebe maior volume de recursos da cooperação externa brasileira. Chegou a absorver quase 30% de todo o orçamento de cooperação em 2008. A cooperação entre os dois países está amparada pelo Acordo Básico de Cooperação Científica e Técnica, assinado em 2002 e aprovado por esta comissão e pelo plenário do Senado em 2005. Desde o ano 2000, 67 iniciativas bilaterais de cooperação técnica já foram executadas no Timor sob a coordenação da ABC, da Agência Brasileira de Cooperação. O Programa de Qualificação em Língua Portuguesa foi implementado pela CAPES em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina para a formação de docentes. 14 professores brasileiros encontram-se no Timor no momento para treinar docentes timorenses. No auge desse programa, 50 professores atuaram simultaneamente em Dili. A Universidade Timorense mantém acordo com a Universidade da Paraíba e do Ceará e com a Universidade de Integração Afro-Brasileira para o intercâmbio e formação de estudantes. Atualmente, mais de 240 estudantes timorenses estão matriculados em 11 universidades brasileiras em cursos na área de ciência, a maioria com bolsas do governo do Timor. O Brasil é o país com o maior número de estudantes timorenses. Os principais programas de cooperação são os seguintes. Programa de cooperação na área de formação profissional. O Brasil instalou em 2014, com o apoio do Senai, um centro de formação profissional com capacidade para 300 alunos e que já formou mais de 3.000 timorenses. O centro é uma referência na formação profissional do país e um nicho de mão de obra qualificada para os empresários locais. O Programa de cooperação na área de administração pública destaca-se as ações da Escola Nacional de Educação Fazendária, ESAF, que desenvolve capacitação para quadros locais nas áreas de planejamento, administração e finanças. Programa de cooperação na área de justiça está em sua 7ª etapa. O projeto de justiça é um projeto de referência que conta com o financiamento do PNUD. 31 procuradores, juízes e defensores públicos estiveram em Timor por um período de no âmbito desse projeto. O Brasil está ajudando a criar a Defensoria Pública do Timor. O Programa de cooperação na área de defesa prevê a capacitação de pessoal militar e policial. Foi criada uma adidância junto à Embaixada residente em Tóquio. Há uma possibilidade de cooperação entre a ESG, Escola Superior de Guerra, e o Instituto de Defesa do Timor. O Programa de cooperação na área de inteligência. O Brasil está cooperando na implementação do Serviço Nacional de Inteligência, o SNI do Timor-Leste. Foram realizadas várias missões da ABIN. Um analista de inteligência encontra-se em Timor. Esse é um dos melhores exemplos da confiança depositada no Brasil. Como se sabe, inteligência é uma área bastante sensível e Timor poderia ter recorrido a Portugal, ou mesmo em busca de cooperação, ou mesmo entre os países vizinhos da ASEAN, mas recorreu ao Brasil para implementar o Serviço Nacional de Inteligência. Apoio ao fortalecimento do Parlamento Nacional. O Senado brasileiro, nosso Senado, vai prestar cooperação nas áreas de processo legislativo, tecnologia da informação e rádio Senado. Isso envolve o treinamento de assessores parlamentares. Em novembro do ano passado, uma delegação veio a Brasília e visitou o Senado e ficaram muito entusiasmados com a Rádio Senado. Eles querem montar uma Rádio Parlamento. Agora, um técnico do Senado vai a Dili fazer um diagnóstico das demandas e das necessidades para poder formatar um programa de cooperação. Outros temas de cooperação, eu vou saltar aqui, são vários, mas para encurtar um pouco. No que se refere ao comércio e investimento, o comércio bilateral é muito reduzido. O saldo da balança comercial é favorável ao Brasil. O superávit é da ordem de 5 milhões de dólares, se bem que essa cifra pode estar subestimada, porque grande parte da importação é feita através de Singapura. As exportações brasileiras se concentram em carnes, máquinas, equipamentos mecânicos e produtos gráficos. Desde 2014, a empresa Andrade Gutierrez, em parceria
com a empresa portuguesa, vem negociando com o governo timorense projetos para a construção de estradas, portos, conjuntos habitacionais e refinaria. As maiores jazidas de petróleo e gás conhecidas ainda permanecem inexploradas. Em 2014, o governo timorense contactou a empresa de petróleo e gás dos países da CPLP com o objetivo de formar um consórcio para a exploração de petróleo onshore na costa sul do Timor. A estatal timorense indicou que cederia, sem licitação internacional, blocos de prospecção e exploração para o consórcio da CPLP. Eles queriam muito a participação da Petrobras nesse consórcio. A Petrobras foi contactada na época, mas indicou ser impossível, naquele momento, comprometer-se com novos investimentos externos. Aí, uma empresa de Portugal e a angolana Sonangol se interessaram pelo projeto. O chanceler Mauro Vieira visitou Dili em julho do ano passado para participar da 20ª reunião do Conselho de Ministros da CPLP, oportunidade em que passou em revista aos temas da agenda bilateral. Esses são, em linhas gerais, os principais pontos a destacar do Timor-Leste e de seu relacionamento com o Brasil. Timor-Leste é um país em construção, é um país em formação, e o papel do Brasil, o papel que desempenha o Brasil nesse processo é importante. Caso eu tenha a honra de ser aprovado nesta comissão e no plenário do Senado, eu atuarei no sentido de dar seguimento a essa profícua cooperação, apesar das fortes restrições orçamentárias ora vigentes. E não apenas dar seguimento, mas ampliar a cooperação para novas áreas, como, por exemplo, a agricultura através da Embrapa, que é um centro de excelência, o desenvolvimento urbano, esporte, entre outros. Procurarei também ampliar as oportunidades comerciais, apesar do pequeno comércio bilateral. E tentarei, dentro das nossas possibilidades, atrair empreiteiras e empresas brasileiras do setor de petróleo e gás a investirem no complexo petroquímico a ser construído no sul do país. Com isso, concluo a minha intervenção inicial e estou à disposição para maiores esclarecimentos e perguntas. Embaixador Aldemo Garcia Júnior, que está indo para a República do Timor-Leste. Obrigado, senhor presidente. A senadora Ana Amélia mencionou a insegurança das instituições do Timor-Leste, mas temos que ver que o Timor é um país muito recente, bem jovem, tem apenas 14 anos. Então, está todo um processo de construção do Estado timorense, né? E, para isso, justamente para isso, a gente está prestando cooperação, não somente o Brasil, mas Portugal e outros países também, a ONU, a Comunidade Europeia, prestam cooperação justamente para reforçar essas instituições. Mas, mesmo um país muito jovem, muito recente, é um país politicamente muito estável. Nós vamos ter eleições eleições presidenciais e parlamentares em 2017, e até agora todas as eleições aconteceram da melhor forma possível. Um exemplo de fortalecimento das instituições é a cooperação que o Brasil está prestando para a criação da Defensoria Pública do Timor-Leste. No que se refere à agricultura, a agricultura não está contemplada nos principais programas de cooperação do Brasil. E nós temos um grande potencial nessa área, é uma área que nós temos grande know-how, e eu pensei em que no futuro poderíamos ter programas de cooperação na área de segurança alimentar, agricultura familiar e introdução de novas espécies no país. Com relação às questões do senador Hélio José, a questão do turismo, o Timor-Leste quer se tornar um polo de turismo importante. É um país muito bonito, próximo a Bali, e tem toda uma vocação para isso. Agora, precisa de investimentos nisso. É um paraíso, é um centro muito bonito de scuba diver e de snorkel. E cada vez está se desenvolvendo isso no Timor-Leste. Com relação ao ensino de português, o senhor é correto a sua observação de que apenas 10% fala português. Como eu observei na minha intervenção, durante 25 anos, a Indonésia proibiu o ensino da língua portuguesa nas escolas. Ou seja, o jovem timorense hoje em dia não fala português. Quem fala são já os adultos, os mais idosos, ou então as crianças que estão na escola. Então, isso é uma barreira muito grande ainda para ser suplantada. O Brasil tem aí uma responsabilidade muito grande, e Portugal também.
No que se refere às observações do senador, às perguntas do senador Cristóvão Buarque, de aumentar o intercâmbio cultural com o Timor-Leste, eu acho que todo o esforço de cooperação que nós temos com o Timor-Leste está indo nesse sentido, né? Hoje em dia, grande parte dos recursos da ABC estão sendo canalizados para o Timor-Leste. Especificamente na área cultural, nós vamos criar, quando o orçamento assim o permitir, um Centro Cultural Brasil-Timor-Leste em Dili. E apenas para dar uma ideia, 3 professores da UNB foram, a semana passada, a Dili no âmbito da cooperação na área de administração pública. Ou seja, tem muitas vertentes na área de cooperação que vão nesse sentido, de aumentar os vínculos com o Timor-Leste. Com relação ao Fundo Soberano, os recursos do Fundo Soberano são investidos diretamente na construção da infraestrutura do país, construção de estradas, construção do próprio complexo petrolífero, né, refinarias, porque o Timor não tem refinaria. O petróleo é extraído e vai direto por pipeline para a Austrália, onde é refinado e exportado direto para o Japão e para a Coreia do Sul. Por isso, o país tem um grande projeto de um complexo petroquímico no sul do país para enriquecer, para, enfim, refinar esse petróleo. Com relação às empresas, tem empresas americanas, empresas australianas atuando no Timor-Leste em total acordo com a legislação do país e com o país. Eu acho que eram essas as minhas observações, não sei se abrangi tudo. Obrigado, embaixador Aldemo. Para